Já observou que tem pessoas que passam mais prova do que outras? Pessoas que às vezes até é religiosa, uma pessoa que tem uma devoção, mas acaba em alguns tropeços passando mais prova do que a maioria das pessoas. E é sobre isso que vamos falar no devocional de hoje. É importante saber que quando analisamos o erro de outras pessoas, principalmente da Bíblia, evita que nós venhamos cometer os mesmos erros. Dentro desse pequeno texto que eu estarei lendo, eu estarei mostrando um monte de revelações e de lições bíblicas para nós. Lembrando, todos os dias aqui, leitura da palavra, oração, entendimento da palavra, é um devocional. E quero pedir você, deixe o seu comentário, e obrigado você que tem participado todos os dias. Eu leio todos os comentários. Muito obrigado você que nos acompanha. No livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Aqui o profeta se manifesta para o rei e diz: segundo a minha palavra, eu estou profetizando, não vai chover. E quando ele diz que não vai chover, acontece uma situação muito complicada, porque o próprio profeta começa a padecer necessidades. Depois que ele deu a palavra de que não choveria, então Deus diz para ele: vai para o ribeiro, e lá os corvos vão alimentar você com pão e com carne, de manhã e de tarde ou à noite, né? E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Os corvos traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Acontece que o ribeiro secou. Não estava chovendo, o ribeiro ia secar. Então observe só aqui a palavra do profeta. O profeta lança uma profecia: não vai chover. E quando ele diz que não vai chover, ele tem que ir morar às margens de um ribeiro. Lá os corvos traziam alimento para ele, e ele bebia da água do ribeiro. Só que como não chovia, a água seca. Isso aqui nós vemos que um profeta, como eu já disse aqui em outras passagens, o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Então, quando eu lanço uma palavra, eu preciso de saber que eu estou sujeito, às vezes, àquela palavra. Se a palavra tiver referência ao meio que eu convivo, é por isso que você não deve amaldiçoar os seus filhos, a sua família e nem a sua própria vida. Às vezes nós brincamos: eu sou burro demais, eu sou besta demais. E vamos tomar cuidado, vamos nos policiar com isso, porque o profeta aqui profetizou, segundo a minha palavra. Ele nem disse que era a palavra de Deus, a palavra dele, não choveria. E aí ele começou a sofrer consequências. Enfim, vamos seguir. O ribeiro seca, e agora, então veio, no versículo 8 do capítulo 17 de 1 Reis, então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que ordenei ali uma mulher que é viúva que te sustente. Agora o profeta, que estava comendo pão e carne trazida pelos corvos e bebendo água do ribeiro, vai para casa de uma viúva. Quando a Bíblia fala de viúva, fala de pessoa pobre, de pessoa que não tem, que tem pouco recurso financeiro. Já falei aqui, não é como nos dias de hoje, que tem INSS, que mulher pode trabalhar. Naquele tempo era outra situação. Quando o texto fala uma viúva, está falando alguém com pouco recurso financeiro.
você já pode associar essas duas coisas. Então aqui ele vai para a casa de uma viúva e Deus fala, essa viúva vai te sustentar. Serepta significa fornalha ardente. Então é na fornalha ardente o lugar onde Deus vai nos refinar. Todo cristão um dia precisa de passar pela mão do oleiro. E é isso que o oleiro faz com o vaso. Ele pega o barro, ele limpa o barro, ele amassa o barro bastante para dar liga, depois ele molda esse vaso, esse barro, e depois ele pega e coloca no forno, na fornalha, para que ele possa ficar enrijecido, para que ele venha se tornar útil para o consumo, firme. Todo cristão precisa de passar por esse fogo, de passar por essa fornalha. E a gente passa de diversas formas. Às vezes vemos, por exemplo, Abraão sai da sua terra e da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus tem diversas formas de fazer a pessoa passar por essa fornalha ardente. Deus pega o povo de Israel e faz passar 40 anos no deserto, sendo que eles podiam ter conseguido chegar no destino com 40 dias. Então, vemos Deus sempre passando as pessoas na fornalha. Aqui é a vez do profeta. Então, o profeta, cheio de autoridade, diz, não vai chover. E começou a passar problemas por causa da sua palavra. Agora ele está na fornalha ardente, que é Serepta. Lá ele encontra uma mulher colhendo 2 gravetos. Essa mulher está colhendo gravetos e ele chega e diz para ela assim, me dá um pouco de água. Aquela mulher vai e busca água para ele. Mas depois, em seguida, ele pede, agora eu quero pão, quero comida. E olha só o que a mulher disse para ele. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-los para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Ou seja, é o único alimento que nós temos. Eu colhi pouca lenha, 2 cavacos, para cozer ou assar a única medida que nós temos aqui para fazer um bolo. Nesse momento, o profeta diz, olha, você vai, faz um bolo pequeno para mim, depois você faz para você e para o seu filho, porque Deus disse que, segundo a palavra de Deus, agora já é a palavra de Deus, não é mais a palavra dele, como ele disse para o rei, e Elias disse, não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim, um bolo pequeno e traze para fora. Depois fará para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor. Então com o rei ele diz, segundo a minha palavra. Aqui ele diz, segundo a palavra do Senhor. Ele vai dizer que não vai faltar farinha na panela e não vai faltar azeite. E o texto vai dizer que por muitos dias essa mulher foi sustentada pelaquela única medida de farinha e de azeite que ela tinha. Ela apenas não foi sustentada com o filho, mas também sustentou o profeta. Mas é importante saber que poucos dias depois o filho dessa viúva morre. Ela ia cozinhar um pão, um bolo para ela e para o filho comer e morrer. E ele não morreu de fome como havia previsto. Ele morreu por outras causas. Então essa mulher procura o profeta e fala para ele, olha, eu não tenho nada a ver com o senhor, e o senhor veio para cá e Deus matou meu filho, e aquela confusão toda. O profeta pega aquele o profeta Elias, ele vai pegar essa criança, ele vai orar ao Senhor e Deus vai ressuscitar essa criança. Ele pega a criança e devolve para a mãe. Na verdade, nem fala que é criança, fala que é o menino. E o impressionante é o que essa mulher diz aqui agora. Então a mulher disse a Elias, nisto conheço, agora, que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Aquela mulher foi alimentada por uma única medida de farinha,
e de azeite por vários dias e não tinha percebido que Deus era na vida de Elias. E não tinha percebido que Deus estava trabalhando. Não percebeu que Deus estava prosperando na vida dela. Então o filho dela morre. Agora ela percebe o agir de Deus. É por isso que muita gente passa prova e muita gente passa luta, porque você não consegue ver o operar, o agir de Deus em coisas simples. Você não consegue ouvir a voz de Deus quando tudo está bem na sua vida. Então é preciso de que Deus faça com que você receba um milagre maior. Mas para receber um milagre maior, tem que ter uma prova maior. Eu diria que talvez o filho dessa mulher não tivesse nem morrido se ela tivesse visto o agir de Deus na multiplicação da farinha e do azeite. Eu disse aqui há alguns dias, né, quando Deus disse para o profeta assim, olha, eu a atrairei ao deserto e lá lhe falarei ao coração. É preciso muitas das vezes de Deus atrair a pessoa para um deserto, para um lugar de prova, para um lugar de luta, para que depois essa pessoa venha ouvir a voz de Deus. Porque muitas das vezes, quando tudo está bem na sua vida, você não consegue ouvir a voz de Deus. Mas quando vem a prova, quando você está passando dificuldades, e eu nem vou ficar falando tipo de problemas aqui, então a pessoa acaba sendo obrigada a ouvir a palavra do Senhor. Porque às vezes agora não tem internet, agora não tem emprego, agora não tem saúde, então a pessoa é obrigada a buscar a palavra de Deus. Não vamos esperar as coisas dar errado em nossa vida para que nós venhamos buscar o Senhor. Vamos buscar o Senhor quando tudo estiver bem. Vamos enxergar o operar de Deus na multiplicação do alimento, no pão de cada dia, no ar que respiramos. Tudo que Deus faz é bom e Deus está sempre conosco. Você está aqui ouvindo a palavra de Deus e eu tenho certeza que, embora as lutas possam aparecer para fazer você desistir de acompanhar o devocional, como as lutas vêm para fazer com que eu desista também, mas se nós mantermos firmes, isso vai evitar de que nós tenhamos outros tipos de problema, que Deus precisa de levar nós para Serepta, que Deus precisa de nos passar pelo fogo, que nós venhamos sofrer no deserto, ou que nós venhamos ser atraídos como a esposa de Oséias, o nome do profeta é Oséias, para ouvir a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por essa rica oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor. Aprendemos aqui, Pai, que muitas das vezes nós somos responsáveis por aquilo que falamos. Deus, ensina-nos a guardar as nossas palavras. Aprendemos também, Pai, que o Senhor prospera de onde menos se espera, de uma viúva. Aprendemos, Pai, que é preciso enxergar o agir do Senhor nos mínimos detalhes, nos milagres de cada dia, de cada hora, de cada minuto, Pai. Deus, aprendemos aqui que o Senhor é um Deus que ressuscita mortos. E eu tenho certeza, Pai, sabemos que aquela ressurreição é apenas uma cura extrema, porque aquele homem voltou a morrer novamente. Mas sabemos, Pai, que o Senhor um dia vai voltar nas nuvens e os que estiverem e os que morreram em Cristo ressuscitarão e os que estiveram vivos serão transformados a encontrar com o Senhor nos ares. E é essa a nossa bendita esperança e é isso que nós estamos esperando. Deus abençoe você. Até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.